Transmitindo. Boa noite, pessoal. Graça e paz para os irmãos que já estiverem assistindo nossa live. Tá tudo ok? Não apareceu aqui não. Apareceu. Ok. Vamos esperar os irmãos entrarem. Amém. Que Deus possa nos guiar neste momento de reflexão da sua palavra. Amém? Quem for chegando aí, dá um joinha, dá um oi. Quem puder estar compartilhando também esse link para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Quem é que está aí? Vamos dar início a mais uma reflexão. E o áudio está ok? Vamos testar tudo, ver se está tudo ok. A gente dá início, amém? Isso aí, irmã. Vamos lá. Áudio ok? Então, meus irmãos, quem for chegando vai acompanhando a nossa live, amém? Nossa reflexão de hoje. Antes que a gente comece com a leitura, né? Se você puder, coloca a sua Bíblia do lado. Se você não tiver Bíblia, acompanhe a minha voz. O contexto do trecho bíblico que a gente vai ler aqui naquele momento, naquele dia em que as mulheres vão ao túmulo, né? Jesus foi crucificado, morreu e no domingo ele ressuscita. As mulheres vão ao túmulo e não encontram o seu corpo. Elas encontram os anjos que perguntam, né, o que elas estão fazendo lá, procurando aquele que vive. E esse é mais ou menos o contexto da passagem que a gente vai ler, né? Que é lá em Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Então, vá localizando aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Nesse contexto que acabo de falar. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, e você que está ouvindo essa live, que está nos assistindo, seja crente ou não crente, essa mensagem é para você. Amém? E eu quero dizer para você que a última notícia é a vida. Amém? Como eu estava falando, o contexto dessa passagem, né, como nós havíamos já falado aqui, Jesus havia ressuscitado, algumas mulheres já tinham sabido e dado notícia para os demais discípulos, e aí acontece que esses dois estavam em direção a essa aldeia, né, que ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, e caminhando e conversando, eis que aparece esse homem, né, esse homem estranho, né, esse viajante estranho a eles, e os acompanha, né, embora não fosse tão incomum assim que em viagens curtas como essa alguém acompanhasse outro, por mais que fosse desconhecido. Jesus aparece como essa figura estranha, né, esse cara que chega e faz um questionamento, né? Ele diz: o que vocês estão conversando tão empolgados, tão compenetrados, tão absorvidos nessa história? O que está acontecendo? E essa pergunta mexe com esses homens, né, de tal forma que um deles chega até um tanto emocionado. Ele fala assim: por acaso você não sabe o que está acontecendo? Será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Será que você é o único que não sabe das últimas notícias? Certo? E esse questionamento, né, de Jesus mexe com eles, né? Eles indagam, eles perguntam: que pergunta de outro mundo é essa? E interessante que Jesus diz assim: quais? Que acontecimentos são esses? E aí eles começam a falar de tudo que tinha acontecido, e você pode imaginar esses homens conversando, absorvidos nesse papo sobre os últimos acontecimentos, né? E o espanto é grande, né? Você pode imaginar, porque para eles essa é a última notícia. A última notícia é essa: é a morte desse varão que eles descrevem como poderoso em obras e palavras. Para eles, a última notícia não é boa. Então você pode imaginar a esperança depositada desses discípulos na pessoa de Jesus,
né? Eles viram Jesus fazer tantos milagres, Jesus com um discurso tão profundo, tão forte, tão capaz de transformar vidas, e ele mesmo mudando vidas e fazendo tantas coisas maravilhosas, e de repente para eles tudo isso se acaba. Tudo isso é como se o sonho tivesse morrido junto. Varão profeta, poderoso em obras e palavras, nós esperávamos que ele seria aquele que redimiria Israel. Eles tinham toda a esperança, toda a convicção, eles estavam convictos disso. Eles tinham se agarrado a isso. Jesus libertando aquele povo do jugo, do controle romano, da miséria e da escravidão. Amém? E a pergunta que eu faço nesse momento é para quantos de nós a última notícia é essa? Para quantos de nós a última notícia é desesperança, decepção, medo, agonia, expectativa de falência, de fome, de desemprego, de medo da morte, medo de doença? Esse é o momento que a gente está vivendo. Para quantos de nós? E eu não digo nem porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, medo de doença, medo de tudo isso que a gente já sabe que está acontecendo. Mas para quantos de nós a última notícia não é a desesperança? É a frustração. Para quantos de nós? Para quantos de nós, nesse momento, a expectativa é o fim? Que esse é o fim da linha. Quantos planos esquecidos, deixados de lado, não só por causa de pandemia, mas por qualquer outros motivos, num mundo tão caído, tão caótico que a gente tem vivido. Quantos sonhos não tiveram que ser deixados de lado? Então, meus queridos, para quantos de nós a última notícia não é o fim? Não é a completa desesperança? Não é o completo desespero? Para quantos hoje, nesse momento, não sei se você talvez esteja passando por isso, eu não sei, mas esqueceu seus objetivos, desistiu. Quantos já desistiram? Amém? Então, para muitos, a última notícia é essa. A última notícia é morte. É o fim da linha. Acabou. Não tem mais para onde correr. Só resta lamentar. Era isso que esses homens estavam fazendo. Era lamentando. Era contando sobre o passado. Era contando sobre o que poderia. Sobre o que poderia ser. Eles já estavam desistindo de tudo. Eles estavam indo para um lugar e nesse meio eles demonstravam isso. Tanto que eles param tristes para dizer: você não sabe o que está acontecendo? A última notícia é essa. A última notícia é que a nossa esperança morreu e faz 3 dias que isso aconteceu. É isso que eles sabiam. É isso que eles estavam pensando. E essa passagem, meus queridos, é profunda e ela nos ensina nesse momento de realidades tão difíceis. E ela nos ensina, primeiro, por que eles não reconhecem Jesus? Afinal, eram seus discípulos. Eles ouviram Jesus falar. Eles viram Jesus fazer coisas incríveis. Por que eles não estavam reconhecendo? E Eusébio, que é um historiador
um dos primeiros historiadores da era cristã, diz que, inclusive, Cleopas provavelmente era um parente de Jesus, talvez um tio de Jesus. Por que ele não reconhece? Por que os olhos dele estavam impedidos de reconhecer Jesus? Por que eles não conseguiram perceber que aquele homem era a esperança que eles tanto tinham? Porque a perda, o choro, a frustração não nos deixam enxergar direito. Quando estamos assim, nós paramos no jornal de ontem, no passado, naquilo que seria, ou naquilo que foi, e não é mais. Porque não conhecer a mensagem da salvação, do Evangelho, da verdade, por não conhecer a mensagem da salvação, na verdade que está na palavra de Deus. Então tudo isso impedia que eles vissem que aquele homem, aquele viajante estranho que parece que tinha caído de outro planeta, que não estava sabendo o que estava acontecendo, eles não percebiam que aquele homem era a esperança que eles achavam que tinha morrido 3 dias atrás. Porque, queridos, na dúvida e em momentos de incerteza, tira o olhar que nós devemos ter fixo no amor de Deus. E isso é muito comum em situações de desilusão, onde a gente tenta se agarrar em todas as coisas que a gente acha que é capaz de nos salvar, de nos livrar, e a gente tira o foco, tira o olhar do amor de Deus, da sua misericórdia, do seu poder e da sua justiça, que é infinita. Amém? Espero que isso esteja ficando claro para os irmãos. E segundo, queridos, a última notícia não é a morte. A última notícia é a vida. Apesar de mim, apesar dos meus medos, apesar da minha pouca fé, das minhas dúvidas, a última notícia é a ressurreição. Amém? Se você estiver entendendo o que eu estou falando, diga amém. A última notícia é a ressurreição. Guarde isso na sua mente, no seu coração. A última notícia não é a morte. A última notícia é que ele vive. A última notícia é que ele não está no sepulcro. Ele não está na cruz. A última notícia é que ele vive, é que ele reina. Essa é a última notícia. Essa que nós devemos ficar na nossa mente. Esse é o jornal de hoje. Essa é a notícia de hoje. A notícia de ontem já foi. A notícia de hoje e a notícia eterna é essa. É que ele vive. É a ressurreição. E a ressurreição é o pilar da nossa fé. Amém? Como o apóstolo Paulo nos lembra, inspirado pelo Espírito, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que o último inimigo é a morte. E quando todos os inimigos forem subjugados, Deus será tudo em todos. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição. Então não importa o que passou, não importa o que está acontecendo. Sei que muitas dificuldades vão acontecer, vão aparecer. Muitas lutas ainda vão acontecer. Especialmente nesses momentos críticos que a gente está vivendo agora. E de incerteza. Nós oramos para que Deus abençoe aqueles que no momento têm que tomar decisões importantes para a nossa população, para o nosso povo. Que Deus abençoe os médicos, que Deus abençoe os cientistas. Amém? Porque esse é um momento que para nós é incerto, mas Ele sabe de todas as coisas.
Ele sabe de tudo que está acontecendo e de tudo que vai acontecer. Amém? E que isso fique gravado na sua mente. A última notícia não é a morte. A última notícia é a vida. A última notícia é a ressurreição. Amém? E quando todos os inimigos forem subjugados, nós seremos em Deus. Nós seremos em Deus. E Ele será tudo em todos plenamente. Amém? Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu queria passar para os queridos hoje. Se você puder compartilhar isso com as pessoas que você conhece, independente de ser evangélico, católico, ateísta, não importa. Transmita essa mensagem, amém? Que isso fique gravado na sua mente e no seu coração. Que a sua alma fique tranquila, apesar de todas as coisas, porque a gente não deve ficar olhando para o passado, para a notícia de ontem. A notícia de hoje é a vida. Ela é que é a última notícia. Amém? Então vou me despedindo aqui e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Boa noite. Tchau.